A turma de trigonometria, sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a função tangente. Nas exposições anteriores, nós já definimos a tangente quando você tinha um ângulo agudo, ou seja, um ângulo que é maior que zero e menor do que 90 graus, que eu vou colocar agora já em radianos para a gente se acostumar, π sobre 2. E a gente definiu a tangente desse ângulo alfa porque a gente associa esse ângulo alfa nessa situação a um triângulo retângulo, e naquele triângulo retângulo a tangente de alfa é a razão entre o cateto oposto ao ângulo dividido pelo cateto adjacente, é a coca. Depois a gente aproveitou e definiu a tangente em função do seno e do cosseno do ângulo. A gente dividiu tudo aqui pela hipotenusa e mostrou que isso aqui na realidade é a mesma coisa que o seno do ângulo alfa dividido pelo cosseno do ângulo alfa. E essa foi a nossa definição de tangente. Qualquer uma das duas. Agora, para ângulos maiores, a gente tem que tomar alguns cuidados. Primeiro que eu não posso associar um triângulo retângulo, né? Que o ângulo seja maior que π sobre 2. Essa ideia aqui não funciona. Mas essa aqui funciona, porque a gente tem o seno definido para qualquer ângulo e o cosseno também. Então, a definição de tangente para a gente vai ser essa, para qualquer ângulo. Então, a tangente do ângulo. Agora eu vou escrever x, que a gente está acostumado a usar x agora. Vai ser igual ao seno do ângulo x dividido pelo cosseno do ângulo x, desde que a gente possa fazer essa conta. O que significa fazer essa conta? Tem situações que o cosseno é zero. Quando o cosseno for zero, eu não posso fazer seno de um número dividido por zero, que essa conta não pode ser feita. Então a gente tem que lembrar quando é que o cosseno é igual a zero. Na exposição anterior eu falei sobre isso. A gente viu que o cosseno de um ângulo x é igual a zero quando esse ângulo x era igual a π sobre 2 mais qualquer múltiplo de π. K vezes π, com esse K um número inteiro. Né? Que a gente relembrando dos nossos círculos trigonométricos, esse aqui é o eixo dos cossenos, dos senos. E quando é que o cosseno vai dar zero? A coordenada do cosseno é sempre a do eixo x. Para que dê zero, tem que estar exatamente sobre o eixo. O ponto do círculo tem que estar sobre o eixo y, né? Porque se estiver bem aqui nesse eixo y, a coordenada x é igual a zero e o cosseno é igual a zero. Esse aqui é o ângulo de π sobre 2. Aqui embaixo também vai dar zero, dá 3π sobre 2. E depois de π em π, você volta sempre para esses dois lugares aqui. Ó. π sobre 2 mais π, mais metade do círculo, vem para cá, que é 3π sobre 2. Somando π, que é metade do círculo, vem voltar para cá. Então fica sempre aqui. Então o cosseno de um ângulo x vai ser igual a zero quando esse ângulo for igual a π sobre 2 mais qualquer múltiplo de π. Então, nessa definição de cosseno, que vai ser exatamente essa, a tangente de um ângulo x vai ser o seno sobre o cosseno de x, desde que o x seja diferente de π sobre 2 mais k vezes π, com k pertencente aos inteiros. Então, a partir dessa definição de tangente, que é o seno sobre cosseno, a gente pode tirar várias propriedades da tangente. Por exemplo, a gente sabe que a função seno é ímpar. Né? Ou seja, seno de menos x é menos seno de x, a função cosseno é par. Cosseno de menos x é cosseno de x. Fazendo aqui, utilizando essas informações, nós podemos, por exemplo, calcular quanto é que vale a tangente de menos x, para ver se dá menos tangente de x seria ímpar, ou se dá o próprio tangente de x, porque isso é uma função par. Substituindo, bem, quanto é a tangente de menos x? É só substituir, se tiver x aqui, né, menos x aqui, por menos x aqui. Então vai ficar seno de menos x dividido pelo cosseno de menos x. Só que a função seno ela é uma função ímpar. Portanto, seno de menos x, a gente pode colocar o menos aqui para fora. Dá menos seno, que foi o que a gente viu na última exposição. E cosseno de menos x é uma função... Cosseno é uma função par. Então, cosseno de menos x é cosseno de x. Ou seja, o resultado disso deu exatamente igual a... Vai dar menos, e vai ficar seno de x sobre cosseno de x, que é a tangente de x. Então, o resultado deu menos a tangente de x. Ou seja,
o que a gente acabou de mostrar foi que a tangente do simétrico de um ângulo, ou seja, de menos x, é menos a tangente. É o simétrico da tangente. Ou seja, tangente de menos x é menos tangente de x. Isso quer dizer que a tangente é uma função ímpar, assim como o seno. Bem, qual seria um período para a função tangente? Você pode ser de cara, professor, como eu já sei que tanto o seno como o cosseno, aqui na definição, se repete de 2π em 2π, então a tangente também vai se repetir de 2π em 2π. Então um período para a função tangente seria 2π. Mas nesse caso, a gente pode diminuir um pouco o período. Vamos ver o porquê. Vamos fazer um caso aqui para x, um ângulo no primeiro quadrante. Então x é um ângulo que é maior do que zero e menor do que π sobre no primeiro quadrante. E eu quero calcular quanto equivale a tangente de x mais π. Bem, pela definição, isso vai ser o seno de x mais π sobre o cosseno de x mais π. Só que como o ângulo está no primeiro quadrante, isso implica dizer, quando eu fizer x mais π, somar π aqui dos dois lados, vai ficar aqui, ó, 0 mais π dá π. E π sobre 2 mais π dá 3π sobre 2. Ou seja, esse ângulo aqui pertence, vou colocar assim, pertence ao terceiro quadrante. Vou colocar só um quezinho aqui, tá? Porque senão não vai caber. Então, quando tiver um ângulo que está no primeiro quadrante, quando eu somar π, ele vai para o terceiro quadrante. Né? Lembrando que se eu tiver um ângulo aqui, no primeiro quadrante, somar π é simplesmente, está aqui o ângulo, que termina aqui nesse ponto. Está no terceiro quadrante, somar π é somar esse ângulo raso, vai estar no terceiro. E no terceiro quadrante, a gente já viu quando estudou a função seno, o seno de x mais π é o mesmo seno do ângulo x, só que negativo. Então isso vai ser igual a menos o seno de x. E o cosseno de x mais π, por estar no terceiro quadrante, vai ser também menos o cosseno do ângulo x, né? O terceiro quadrante é negativo. Então você pode fazer menos, menos dá mais. Então o resultado disso aqui vai ser exatamente igual a seno de x sobre cosseno de x, que é a tangente de x. Portanto, o que a gente acabou de demonstrar foi que a tangente do ângulo x mais π, quando esse ângulo x está no primeiro quadrante, é igual a tangente de x. A gente então fez o primeiro com o terceiro. Se eu tivesse pegado um terceiro, se eu tivesse pegado um ângulo do terceiro quadrante, quando eu somasse π, ele voltava para o primeiro quadrante. Então, essa relação vai valer para um ângulo x no primeiro quadrante ou no terceiro quadrante. Se fosse no segundo, vamos usar aqui no segundo quadrante. Se eu tiver um ângulo para bem aqui, no segundo quadrante, quando eu somar π a esse ângulo, ele vai vir para qual quadrante? Quando eu somar, ele vai vir bem para cá, vai estar no quarto quadrante. Ou seja, quando você estiver fazendo a tangente de um ângulo que está no segundo quadrante e somar com π, ele vai vir, esse ângulo vai vir para o quarto quadrante e vai valer que nesse quarto quadrante o valor do seno e do cosseno muda. Ó. Aqui nesse segundo quadrante, o seno é positivo e o cosseno é negativo. Quando eu vier para o quarto quadrante, o seno passa a ser negativo, mudou, e o cosseno que é negativo passa a ser positivo. Ou seja, os dois trocam de sinal. Quando eu fizer a divisão do seno pelo cosseno nesse e nesse, vai dar o mesmo resultado, né? Porque os dois trocaram de sinal. Foi o que ocorreu aqui, no primeiro e terceiro quadrante. No primeiro quadrante, o seno e o cosseno são positivos. Quando eu somar π, ele vem para o terceiro quadrante, e agora tanto o seno é negativo aqui embaixo, como o cosseno é negativo. Então, quando eu dividir menos por menos, vai dar mais. Então, nesses dois casos, vai ficar como exercício fazer essa parte aqui, tá? Do segundo e quarto, eu fiz o primeiro e terceiro. Vale que, não apenas no primeiro quadrante, mas para qualquer que seja
x pertencente aos reais. Claro que tem que ser onde o cosseno está definido x diferente de π sobre 2 mais k vezes π. Vai valer que a tangente de x mais π é igual a tangente de x. Eu fiz o primeiro quadrante, o terceiro, fica como se vai para o segundo e quarto, tá? Mas aquele desenho do desenho dá para você, fica mais fácil você ver essas propriedades. Ou então escreve mesmo. Se o ângulo estiver no segundo quadrante, o seno de x mais π, o seno de x mais π vai ser menos o seno de x. E o cosseno de x mais π vai ser também menos. Os dois trocam sinal. A mesma coisa ocorre aqui. Bem, então, o período da função tangente é igual a π. Não é igual a 2π como o seno e o cosseno. A gente viu que a função seno e cosseno são limitadas, né? São limitadas por 1. Como a tangente é igual ao seno de um ângulo sobre o cosseno desse ângulo, quando você tomar um x cada vez mais próximo de π sobre 2, relembrando aqui que o seno de π sobre 2 é igual a 1, relembrar, e o cosseno de π sobre 2 é igual a 0. Ou seja, eu não posso fazer tangente de π sobre 2. Ou seja, a gente não pode fazer tangente de 90 graus. Mas conforme você vai pegando os valores de x cada vez mais próximos de π sobre 2, vamos analisar aqui. Quando eu vou pegando os valores de x cada vez mais próximo de π sobre 2, o que acontece com o seno? Vai ficando cada vez mais próximo de 1. E o cosseno? Como o ponto vem para... Quando você pega um ângulo e vai tornando ele mais próximo de π sobre 2 nesse sentido, né, o ponto está caminhando aqui para cima, ó, o seno está ficando cada vez maior até chegar aqui perto de 1. E o cosseno, como o cosseno é medido aqui no eixo do x, está ficando cada vez menor até ficar aqui bem próximo de 0. Ou seja, quando eu tomar valores de x próximos de π sobre 2, aqui maior, mas só que menores, o seno é próximo de 1, mas o cosseno é próximo de o cosseno do ângulo é próximo de 0. Ou seja, você está dividindo aqui um número que é próximo de 1 pelo número que é próximo de 0. Então, você vai dar quando você fizer a divisão, vai dar um número muito grande. Ó. Tá aqui na calculadora, para quem nunca fez isso no ensino médio. Vou pegar aqui 0,98, que é o número próximo de 1, dividir pelo número próximo de 0. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Bem próximo de 0. Isso deu quanto? Deu um número bem grande aí. Ó. 98 milhões. Um número bem grande. Ou seja, isso significa dizer, intuitivamente, que conforme você pega um ângulo x próximo de π sobre 2, esse valor aqui fica muito grande. Ou seja, a tangente ela não é limitada por 1 e menos 1, como o seno e o cosseno. Ficam valores cada vez maiores. A gente não vai demonstrar isso aqui no curso de cálculo, vocês vão ver que, na realidade, esse cosseno, esse seno de x e cosseno de x, fica tão grande quanto se queira. Por maior que seja se queira, a pessoa que você imaginar, isso aqui ainda é maior do que você possa imaginar. Aí vocês vão ver a noção de mais infinito e menos infinito. Mas só adiantando, mais infinito quer dizer que é uma ideia de algo que é tão grande que é maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Sempre tem algo maior do que... Você imaginando muito grande, então... Aí tem maior do que esse. Agora eu imaginei esse que era maior ainda. Então, pronto, tem um maior do que aquele. Então, a tangente tem essas características. Ela é uma função ímpar. Ela não está definida para π sobre 2 mais os múltiplos de π. E o gráfico da função tangente, eu vou aqui mostrar no livro. Seria bom vocês utilizarem um programa de computador para fazer o gráfico da função tangente, ou mesmo com exercício. Ilustrar o gráfico. Pegar uns pontos e fazer. Então, quando o ângulo fica perto de π sobre 2, ó, vem aqui, tem aqui é π sobre 2, que é 90 graus. Quando vai ficando perto de π sobre 2, a tangente vai ficando muito grande, vai crescendo. A tangente de 0 é igual a 0, porque o seno de 0 é 0. Então tem um gráfico, você pode fazer como a gente fez, dar alguns valores e tentar fazer esse gráfico. Uma observação interessante para quem estudou isso no ensino médio é que quando a gente definiu o seno e o cosseno, foi possível a gente
medir, né? Caso você quisesse, você poderia utilizar um desenho muito bem feito e medir tanto o seno como o cosseno de um ângulo. Que é o que a gente vai fazer também aqui nesse caso. Para tangente também é possível você fazer uma medição, fazer uma solução gráfica, encontrar o valor da tangente de forma gráfica. Relembrando, esse aqui é o horizontal do cosseno, vertical do seno. E também vai ter um eixo para as tangentes, que vai ser exatamente essa reta, que é perpendicular ao eixo dos cossenos ou para o eixo do seno, passando pelo esse ponto, que era a origem de onde a gente começava a contar os ângulos. Então, esse eixo é chamado de eixo das tangentes. Eu vou mostrar agora por que esse é o eixo das tangentes. Aqui bem. Então, esse eixo aqui preto é o eixo das tangentes. Por quê? Eu vou demonstrar por quê. Vamos construir um ângulo. Eu vou fazer apenas para o primeiro quadrante, tá? E para os outros fica um exercício para vocês fazerem. Então, dado um ângulo qualquer, tá, o ângulo em verde, dado um ângulo qualquer, vou colocar mais para cima para ficar melhor o desenho. A gente está no círculo trigonométrico. Então, nesse círculo trigonométrico, a hipotenusa do triângulo retângulo que a gente utiliza para definir o seno e o cosseno é igual a 1. Em vermelho eu vou colocar as relações no triângulo retângulo que define o seno e o cosseno. Então, esse aqui é o seno do ângulo alfa. E na horizontal a gente tem o cosseno do ângulo alfa. Seno e o cosseno de alfa. Está aqui o ângulo alfa. Ou esse ar que é alfa. Agora a gente vai olhar para os triângulos. Daqui o nome aos triângulos. Que é a origem, o centro do círculo. B, ABC e C, D, e esse pontinho aqui onde encostou essa reta é E. Os triângulos CBA e CDE têm em comum o ângulo alfa. São triângulos retângulos. Então, são triângulos que são semelhantes, porque tem todos os ângulos aqui com as mesmas medidas. Como são triângulos semelhantes e são triângulos retângulos, então é preservado a razão entre o cateto oposto e a cata adjacente, que é a tangente, né? Então, quando eu fizer AB sobre BC, dá a tangente do ângulo alfa. Mas, como os dois são semelhantes, então quando eu fizer ED sobre DC, também dá a tangente do ângulo alfa. Ou seja, a tangente do ângulo alfa é igual a AB sobre BC, né, que é o seno sobre cosseno. Mas, por outro lado, ó, no triângulo maior vai ser ED dividido pela o cateto adjacente. Isso aqui não é o círculo trigonométrico. Como é o círculo trigonométrico, a medida que vai de C até D é uma unidade, né, porque é o raio do círculo. É D sobre 1. Portanto, ó, esse segmento de reta que vai de E até D, isso aqui, é exatamente a tangente do ângulo alfa. Então, esse eixo é chamado eixo da tangente. Então, o eixo horizontal, que era o comumente chamado eixo do x, é o da cosseno. O eixo vertical, que era o comumente chamado de y, é do seno. E essa reta, que é paralela ao eixo do y, passando pelo ponto x igual a 0, x igual a 1, y igual a 0, que é isso aqui, ó, que é a origem. Essa reta é tal que ela é chamada de eixo dos tangentes. Se você quiser determinar a tangente de forma gráfica, fazendo um desenho muito bem feito, você pode construir o ângulo, vir com a régua e medir a tangente. Lembre que, nesse caso, o raio aqui do círculo tem que ser uma unidade. Bem, então essa é a definição. Como você pode fazer a tangente de forma gráfica ou o eixo das tangentes. A gente fez aqui para um que está no primeiro quadrante. Se a gente tivesse pegado no terceiro quadrante,
Vou até colocar aqui, se fosse no terceiro quadrante o ângulo, o que iria acontecer se a gente tomasse esse ângulo no terceiro quadrante? Eu vou explicar, aí depois vamos ver o que acontece no segundo e no quarto como exercício. Se o ângulo tivesse no terceiro quadrante, ou seja, começa aqui no zero e vem até chegar aqui, esse ângulo é tal que quando eu somar alfa mais π, dá esse ângulo no terceiro quadrante. Aí vai valer a mesma coisa que eu expliquei antes, né? O seno de alfa mais π dividido pelo cosseno de alfa mais π é igual ao seno de alfa sobre cosseno de alfa. Foi o que a gente fez ainda há pouco, que vai dar a tangente do ângulo alfa. Então, caso eu queira, estando sem calculadora, não tendo outro jeito, e eu preciso fazer a tangente de vários ângulos, ao invés de fazer vários triângulos, né? Porque como é que eu faço para estimar a tangente de um ângulo? Basta eu construir um triângulo retângulo com aquele ângulo e vou lá e faço a divisão, eu tenho a tangente. Mas se eu tiver que fazer vários, eu posso fazer um desenho muito bem feito, com um círculo, com uma unidade, e eu posso traçar os ângulos aqui e venho com a régua e meço. Aí eu faço geometria de verdade, tá? Eu vou lá e meço a tangente. Eu não falei errado não, tá? Eu não falei eu calculo a tangente, não, eu meço. Eu vou lá e meço e, e venho aqui com a régua e comparo e meço a tangente. Então, essa é uma outra forma de você estudar a tangente. Só para terminar, então, esse capítulo do livro, existem outras funções trigonométricas que são as inversas das funções que a gente estudou. No caso, a gente tem a função cosseno e a inversa da função cosseno, que é 1 sobre cosseno. Ou seja, a gente tem a função, né, dado o ângulo x, a gente conta o cosseno de x, e tem a função que é a inversa do cosseno, que é 1 sobre cosseno de x, que a gente chama de secante de x. Vou escrever aqui o nome completo, tá? É a secante do ângulo x, eu defino como sendo 1 sobre cosseno de x. Aí, como antes, isso pode ser feito sempre? Não é, porque nem sempre posso calcular cosseno de x. Então, a secante de x, que a gente vai escrever assim, ó, sec, que são as três primeiras letras, a secante, então, do ângulo x vai ser definida como sendo exatamente o que eu coloquei antes, 1 sobre cosseno de x, agora, desde que o x seja diferente daqueles valores que fizeram aqui o denominador, que é exatamente π sobre 2 mais k vezes π. Onde esse k, como sempre, é um número inteiro. Essa é a definição da secante. Então, o inverso do cosseno da secante e tem a função seno de x e o inverso da função seno de x, que é 1 sobre seno de x. Como é o nome dessa função? Ela é chamada de cossecante. Tem a secante e tem a cossecante. Não se atrapalhe, porque tem o cosseno e tem a cossecante. Tá? A cossecante não é o inverso do cosseno, não. O inverso do cosseno é a secante. E o inverso do seno é que é a cossecante de x. Aí, como nesse caso, como é que eu vou definir a cossecante de x? Dessa maneira, eu tenho que me preocupar quando é que o seno de x é igual a zero, que a gente vai verificar. Bem, o seno do ângulo x é igual a zero em que lugares do círculo? Bem, o seno só vai ser zero quando a coordenada aqui y for zero, ou seja, quando o ponto estiver sobre o eixo do x, no eixo dos cossenos. Então vai ocorrer aqui em zero, em π, depois quando eu somar mais π, 2π, com mais π, 3π, ou seja, vão ser todos aqueles números que vão ser os múltiplos de π. Ó. Em zero, o seno é zero. Em π, o seno é zero. Em 2π, em 3π, todos eles o seno é zero. Então, a definição da secante, da cossecante, vai ser essa divisão, vai ser o inverso da função seno, desde que a gente possa calcular o seno. E a gente só pode calcular o seno quando esse ângulo x for diferente dos múltiplos de π, ou seja, π vezes k, onde k pertence aos inteiros. Então, quando k for zero, vai dar zero, quando k for 1, vai dar π. Não, o seno de x é igual a zero, o seno de x é igual a zero, na casa que é seno de x é diferente de zero, né, quando
não ocorrer isso aqui. Então, e para cossecante, a gente não vai escrever as três primeiras letras, não ficar cos. Então, você vai escrever cossec. Cossecante de x é então definido como sendo 1 sobre o seno de x, desde que o x seja diferente de π vezes k. Pronto, então tem o inverso do cosseno, que é a secante, tem o inverso do seno, que é a cossecante, e tem o inverso da tangente. O inverso da tangente, da tangente de x, vai ser chamado de cotangente, que é a definição exatamente o inverso da tangente. Cotangente de x. Aí, como antes, você tem apenas se preocupar quando é que a tangente não está definida. E a tangente não está definida para π sobre 2 e os seus múltiplos. Agora que tem umas considerações, tá? Você pode definir dessa maneira e também pode definir como sendo o cosseno sobre o seno. No caso, como a tangente é seno sobre cosseno, o inverso seria trocando, né? Se é seno sobre o inverso vai ser cosseno de x sobre seno de x. Aí fala, então, qual deles a gente vai utilizar? Ou é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, tá, pessoal? Por quê? Aqui, essa conta só pode ser feita quando a tangente de x puder ser calculada. A gente não pode calcular aqui a tangente de π sobre 2. Já dessa outra forma aqui, a gente não pode fazer essa conta quando o seno for igual a zero. E o seno é igual a zero nos múltiplos de π. Então são duas coisas diferentes, tá? Esse aqui é um erro comum que costuma acontecer. Eu coloquei os dois propositalmente, tá? Para enfatizar para vocês que a gente vai usar o que o autor do livro define, a cotangente como sendo o cosseno sobre o seno. Tá bom? Vou fazer aqui, ó. Embora se o professor Mani vai dar a mesma coisa quando essa conta pode ser feita, sim, vai dar. Mas tem uma diferença, que eu não posso fazer essa conta para π sobre 2. E aqui eu posso. Tá bom? Então, a nossa definição de tangente é cosseno sobre seno. E o domínio dela vai ser exatamente quando o seno de x for diferente de zero. Então, resumindo, a cotangente, que a gente vai escrever assim, ó, cotangente do ângulo x vai ser igual ao cosseno de x sobre o seno de x, desde que o seno de x seja diferente de zero, ou seja, desde que x seja diferente de π vezes k, onde k pertence aos inteiros. Então, são apenas funções que vão ser, por exemplo, muito úteis quando vocês forem estudar cálculo. Vai aparecer vários motivos de existir o nome dessas funções, para você não ter que ficar escrevendo expressões muito grandes quando você escrever cotangente, secante e cossecante, vai ajudar bastante. Só como uma aplicação disso, que vai ser uma identidade que vocês vão utilizar demais na vida de vocês, nós vamos mostrar uma identidade envolvendo essas outras funções trigonométricas. Por exemplo, a identidade fundamental nos diz que seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. Se eu pegar essa identidade e dividir toda ela por exemplo, cosseno de x, cosseno ao quadrado de x, o que ela vai se transformar? Vamos fazer, ó, seno ao quadrado e cosseno ao quadrado. Eu não vou fazer a conta por enquanto, vou só escrever aqui. Agora, mais cosseno ao quadrado de x. Vou dividir também por cosseno ao quadrado de x igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Estou supondo aqui que cosseno ao quadrado de x não é igual a zero. Ao fazer isso, a gente tem algumas simplificações. Seno sobre cosseno da tangente. Então aqui vai ficar seno ao quadrado vezes cosseno ao quadrado da tangente ao quadrado de x. Mais cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x dá 1. E aqui igual 1 sobre cosseno é a secante. Então vai ficar
1 sobre secante vezes 1 sobre secante dá... Desculpa, 1 sobre cosseno é secante. Então, quer ficar secante vezes secante, que é secante ao quadrado de x. Ou seja, a identidade fundamental seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1 transforma-se para essa envolvendo tangente e secante nessa identidade que vocês vão utilizar muito, por exemplo, no curso de cálculo, quando precisar fazer umas integrais. E existem muitas, tá? Por exemplo, eu dividi por cosseno ao quadrado, aí apareceu tangente e secante. Se eu tivesse dividido tudo por seno ao quadrado, aqui ficaria seno ao quadrado dá 1. Cosseno sobre seno, cotangente, e 1 sobre seno, cossecante. Ou seja, tem muitas identidades que vocês agora vão poder procurar e resolver nos exercícios e se divertir. Bem, pessoal, o vídeo já está 30 minutos. Obrigado por terem assistido. Com isso, nós encerramos o capítulo 3 do livro texto. E vocês, né, como sempre, estão convidados a resolver os exercícios. Obrigado e até a próxima exposição.